Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje faremos uma análise sobre o Tesouro IPCA 2035. Chegou a hora de comprar esse título? Eu vou trazer aqui para você em dois vídeos, duas visões para você. Falando então sobre a questão da taxa, qual está o momento, não só de agora, mas olhando todo o histórico desde a criação do título e também o histórico em 2022. Prepare-se que você vai ficar surpreendido. E um segundo vídeo que nós vamos lançar falando sobre a marcação a mercado desse título. Também está bom ou está ruim? Por isso eu já te convido, se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e prepare-se para ganhar dinheiro com a renda fixa. Vamos lá! O propósito desse vídeo é responder a essa principal pergunta que você precisa olhar aqui. Chegou a hora do IPCA 2035? Eu quero chegar no final do vídeo mostrando, então, a resposta para essa pergunta, baseada, então, primeiramente na taxa. Porque, veja aí, esse é o histórico desse título que foi lançado em 2010. E aí o que nós estamos verificando? Na data que eu gravo esse vídeo, tá aí, a taxa está em 6,21%, a taxa de fechamento. E olha esse retângulo verde que eu marquei aí na parte direita do alto do seu vídeo. O que significa isso? Nós estamos na melhor taxa desde 2 de dezembro de 2016. Veja, são 5 anos e meio de melhor taxa com relação a esse título. E por que essa informação é importante? Meus amigos, quando você for comprar um título, é importante você olhar a taxa e o preço. E olhando para a taxa, o momento histórico é muito mais interessante do que nós tínhamos nos anos anteriores. Ou seja, se você tem visão de longo prazo, a rentabilidade tende a ser cada vez melhor com a taxa mais alta. Então, gravou aí a melhor taxa dos últimos 5 anos e meio. Mas aí você me pergunta, por que analisar o IPCA 2035? Vamos lá, tem alguns motivos para eu trazer aqui para você. Primeiro motivo, é o título que está mais tempo no Tesouro Direto para compra e para venda. Ou seja, você pode comprá-lo e você pode vendê-lo também no Tesouro Direto. Tem alguns títulos mais longos, mas só estão disponíveis para venda, ou seja, somente para quem já comprou. Então você tem uma oportunidade interessantíssima de olhar para esse título aí e de analisar os dados que eu vou trazer para você de mais de 5 anos. Aliás, eu estou trazendo os dados desde 2010. São 12 anos, 3.000 dias úteis de análise para você. Segundo ponto, está excelente para você pensar em analisar ele para levar até o vencimento, porque as taxas estão bem altas. E eu vou mostrar com essas taxas que você pode ter ganhos de até 350%. É isso mesmo, 350% nesse período até o vencimento dele. Aguarde aí. E segunda questão, eu vou falar no próximo vídeo sobre a marcação a mercado. Será que está bom também? Aguarde que você vai ver. Vamos lá. Começando a trazer então aqui as informações referente aí às taxas históricas desse título. Esse título, como você já viu, foi lançado em 2010. E a taxa pior dele, a taxa mais baixa, foi a taxa de novembro de 2021. O que significa essa taxa pior? Significa que aquele momento econômico era um momento econômico tranquilo, que não tínhamos ainda qualquer tipo aí de previsibilidade de mudanças na economia, seja brasileira ou seja mundial. E quando a economia está ok, a expectativa está positiva, as taxas caem, porque não tem porquê o governo oferecer taxas maiores se o risco não é alto. Então foi aquele momento em que havia uma maior confiança no Brasil e a taxa chegou a 2,89. Em resumo, foi aquele suporte. Começou o início da desconfiança lá em novembro de 2021. Anotou aí? Então você vai entendendo aí quando é que essa taxa vem subindo. Depois nós tivemos a maior taxa histórica de 7,80. Essa taxa de 7,80 ela foi alcançada quando nós tivemos o impeachment da Dilma, que foi lá entre os anos 2015 e 2016. Nesse período aí, de praticamente uns 6 meses, as taxas dispararam. Então você verifica, quando nós temos estresse político ou econômico, as taxas disparam, vão nas alturas. E aí sim, é momento para você pensar na compra. Só que você precisa saber, além desses extremos, o baixo e no alto,
você precisa também ter uma referência intermediária. E por que eu falo isso? Dificilmente você vai comprar na melhor taxa possível e vender na taxa mais baixa. Isso é praticamente impossível. Então, a primeira referência aí para você é a taxa média histórica. A taxa média desse título, desde o seu lançamento, é 5,32%. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, se você for comprar, nem pense em comprar com uma taxa abaixo desse valor. Anotou aí? Só que uma segunda referência mais refinada para você é a mediana. A mediana é aquele valor que corta, então, as taxas exatamente ali no seu centro, no seu meio. E aí é 5,55%. Você vai entender um pouco da mediana agora, mas grave, abaixo da taxa média, nem pensar. Olhe para a mediana e agora você vai entender. Eu trago aí dois quadros na sua tela. O quadro da esquerda, eu traço então os quartis e eu vou explicar para você. Na tela da sua esquerda, então, são os quartis desde o ano de 2020. Então, o que eu quero explicar para você? Veja aí, na cor vermelha você tem o pior quartil de taxas. O que significa isso? As taxas que você deve fugir, pelo amor de Deus. Não compre quando as taxas estiverem nesse intervalo. De 2,89 a 4,48 são as 25% piores taxas desse título. Você já sabe, quando a taxa está baixa, o preço está alto, está caro. Então, fuja dele. O segundo e o terceiro quartil é aquele 50% de taxa. Não está entre as mais baratas e nem está entre as mais caras. É aquele intervalo. E aí você vê aí o 5,55, que divide exatamente as taxas ali na metade, para você compreender melhor. Só que veja, é um 50%, não está bom nem está ruim. E vai até quando? Vai até 5,97. De 5,98 a 7,80, que foi a melhor taxa histórica, aí nós estamos falando no melhor quartil, os 25% melhores taxas para esse título. Aí sim é uma boa referência quando nós estamos olhando os últimos 12 anos. Anotou aí? 5,98 a 7,80, pegando o histórico desde 2010. Agora, para olhar para somente 2022, eu fiz um corte e eu trago aqui para você os dados até o dia 11 de julho. Pode ser que isso tenha mudado, mas já é uma referência muito boa para o ano de 2022. E o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, o melhor quartil, ou seja, as melhores taxas, estão aí nesse quadro do seu lado direito. E aí ela vai entre 5,77 e 6,27, porque 6,27 foi a taxa de abertura que bateu agora, nessa semana que eu gravo esse vídeo. Então entenda, as referências são importantes para você não comprar aí um título caro. Entendeu aí? A referência para 2010 é uma referência mais alta, porque nós chegamos a ter estreias maiores na taxa. Em 2022, a taxa está subindo, mas ainda não chegamos nesses valores. Mas anota para que você entenda que comprar um título com um preço baixo, a taxa tem que estar mais alta. Entendeu aí? Essa é uma referência para você. Mas eu trago outras também. Eu comecei a olhar aqui, ano a ano, quais eram as taxas que nós tivemos médias ao longo desse ano, desde 2010 até 2022. Eu marquei aí na cor verde as taxas mais altas, taxas médias anuais acima de 6%, eu marquei da cor verde. Então, grava aí, acima de 6%. E você vai verificar aí que nós tivemos, então, em 2010, 6,04. Mas a predominância mesmo foi 2014, 15 e 16. Vamos lá para você entender. 2014, as taxas não variaram tanto. Elas já ficaram aí por volta de 6%, 6,5%, sem dar um salto muito grande. Mas 2015 para 2016, principalmente no segundo semestre, foi quando foi aberto aí o processo de impeachment da presidente Dilma. E aí o mercado estressou para valer, principalmente ali para o final do ano. E as taxas não aumentaram, elas dispararam. E eu quero mostrar isso aqui para você, nessa planilha que eu trago aqui, olhando para os anos de 2015 e 2016. O que você vai verificar aqui? As taxas sobem muito rapidamente e acabam, então, assustando aí os investidores. Olha aqui, 2015, repara comigo na planilha que eu trago aqui. Vou aumentar para facilitar a sua visualização. Está aí na sua tela. Olha aí, em agosto de 2015, as taxas entraram em 7%. E não entraram e saíram rápido, não. Veja, foi de agosto até aproximadamente aí o finalzinho aí, o início de novembro. Então você viu que ficaram alguns meses.
Só que aí elas caíram. Depois, mais adiante, voltaram novamente, de novembro. Então, elas só ficaram praticamente aí um mesinho fora de 7%. Então, vai anotando. Vamos pegar aqui desde o início. Estamos falando, vamos arredondar aqui para setembro. Desde setembro, depois elas ficaram um mês fora e voltaram. Olha aí, 2016, as taxas em 7%. Ficaram até fevereiro. Então, veja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses com as taxas entre 2015 e 2016, girando uma boa parte desse período acima de 7%. Traduzindo para você, estresse no mundo político interno, ou mesmo no mercado internacional ou econômico, isso traz estresse para as taxas. As taxas disparam e trazem rentabilidade. Então, está explicado para você o que aconteceu entre 2015 e 2016. E agora, a taxa atual está aí, ó, acima de 6% novamente. O que significa isso? Agora nós estamos falando de um estresse não somente do mercado brasileiro. Sim, tem uma parcela disso que é do mercado brasileiro, principalmente com relação a essa nova PEC que saiu aí agora, que aumentou então aí Auxílio Brasil, deu auxílio combustível de mais de R$ 1.000 para os caminhoneiros, Vale Gás, enfim. Por que isso repercute diretamente? Porque o governo está então gerando gastos que não estavam previstos. Por isso que esses gastos precisaram ser aprovados por meio de uma PEC. E aí o mercado entende que a situação econômica do Brasil ficou mais complicada, aumentou o risco. Se aumentou o risco, ele cobra taxas maiores. É por isso que nós estamos vendo aí, no início do segundo semestre de 2022, as taxas disparando novamente. Anotou? Está explicada aí as taxas anuais e a sua variação. Só que aí eu trago um detalhe interessante. Quando nós começamos a olhar para essa taxa de 6,27, que foi essa taxa do dia 11 de julho, qual é o detalhe que você precisa saber? Se eu olhar para o histórico dela, desde o ano de 2020, nós estamos nas 13% melhores taxas. É isso mesmo. Veja que a melhor taxa foi 7,80. Se nós pegarmos 6,27, está entre as 13% melhores taxas históricas. E com um detalhe que eu quero relembrar, é a melhor taxa desde o início de dezembro de 2016. Mais de 5 anos e meio olhando para trás. Então você já vai entendendo aonde é que eu quero chegar. Taxas muito boas, historicamente falando. Essa é a informação para você. E com um detalhe que eu quero te mostrar aqui. Quanto é que você ganharia se você fizesse, então, a compra desse título com essa taxa? Eu vou te ensinar a fazer esse cálculo. Com essa taxa de 6,27, você transforma ela para decimal, 1,0627. Essa é a taxa em decimal. Se você multiplicar pela expectativa de inflação, que você pode fazer aí também esse cálculo, a sua projeção, eu estou adotando para o longo prazo, 2035, 6%. Então, eu multiplico por 1,06. Aí eu tiro menos 1, subtraio para voltar e multiplico por 100 para transformar para percentual. Está aí, ó, 12,64% é a rentabilidade bruta que você teria com a inflação chegando então em 12%. Agora, e se ela chegar a 13%? Aí você muda o cálculo e em vez de multiplicar por 1,06, você multiplica por 1,07. Novamente, retira 1 e multiplica por 100 para transformar para percentual. 13,70. Está aí para você o cálculo, 12,64 e 13,70. Essa é a conta que precisa ser feita. Vou até ajustar aqui, ó, 12,64 tinha um ajustezinho e 13,70. Agora sim está atualizado. E aí você já vê, então, que você tem uma rentabilidade excelente se você levar até o vencimento. Você está ganhando mais de 1% ao mês, de maneira bruta. Está aí mais uma referência para você entender. Só que às vezes você fala, ok, eu já entendi, mas se eu levar até o vencimento, quanto é que realmente eu ganho? E aí eu fiz duas simulações para encerrar aqui esse nosso vídeo. Duas projeções de quem quer investir, por exemplo, R$ 100.000 no Tesouro IPCA, levando até o vencimento, com essa inflação de 6% ao ano. Lembrando, é uma inflação média, não quer dizer que ela vai se concretizar. Eu adotei 6% porque a média dos últimos 10 anos gerou pouco acima de 6%. Então veja aí na sua tela, se você investir R$ 100.000, você vai resgatar quase R$ 400.000 quando ele vencer. Em outras palavras, você tem um ganho real acima da inflação. E aí eu estou falando de um ganho de 300%, enquanto que a inflação acumulada talvez gire nesse período em 113%, que seria esse 6%
ao longo de 13 anos aproximadamente. Veja a diferença. Você ganha quase 300% e a inflação vai ser de aproximadamente 113%. Tem dúvida se vale a pena esse título para o vencimento? Segunda questão, você pode ter aí a multiplicação do seu capital em quase 2 vezes líquida. É exatamente isso. Ele sai aí de um valor estratosférico. Sai de 100 mil para um valor que você vai resgatar aí de 300 mil. De 400, aliás, é 3 vezes líquido, não é nem 2 vezes, é 3 vezes. Você está aí rentabilizando o seu capital de uma maneira espetacular. E, além disso, você tem uma rentabilidade ao ano líquida de 11,40%. Você está ganhando muito com esse dinheiro aplicado sobre juros. Veja, estou sendo conservador. Estou falando de uma inflação de 6%, porque nós estamos entrando num período de recessão mundial. E aí eu fiz uma segunda simulação também. E se a inflação não for 6, for 7, que talvez seja a realidade mais próxima para esses próximos anos? Aí, nesse caso, você investiria aí 100 mil e você teria aí um resgate de quase 450 mil. Veja aí que o seu ganho é de 350%, sendo que a inflação nesse período, considerando 7%, seria de 141%. Olha a diferença de rentabilidade que você teria, mesmo tendo inflação nesse período. E aí você multiplica o seu capital muito mais do que 3 vezes, que era o valor anterior que eu tinha mostrado para você. Você sai de 100. Para dobrar, vai para 200. E aí, você vai ganhar 300, vai chegar mais do que 400. Olha que valor espetacular você tem aí. E uma rentabilidade líquida, então, de 12,41%. Mais de 1% você teria aí. É claro, em juros acumulados, não daria esse valor todo. Mas veja que você estaria aí protegido da inflação. E aí eu preciso responder a pergunta. Chegou a hora de comprar o IPCA 2035? É essa informação que eu quero trazer aqui para você. Vamos lá. Ponto número 1 para você. Sim, se você está pensando em levar até o vencimento, a oportunidade está muito interessante. Você viu aí os retornos percentuais elevados que você teria levando esse título ao vencimento. Esse é o primeiro ponto. Rentabilidade excepcional. Segundo ponto, proteção garantida contra a inflação. Comprar esse título significa que você, que está investindo, sempre vai estar protegido contra a inflação. Só tem uma excepcionalidade. Se nós tivermos uma hiperinflação, algo como 35%, 40% ao ano, que eu acredito ser pouco provável, então você, segundo ponto, sempre vai ter ganho real acima da inflação. E o terceiro ponto, você precisa estar atento. Não imagine que nessa taxa você encontrou um tesouro escondido, que é a melhor taxa histórica, que ninguém vai alcançá-lo. Não, a taxa está muito boa, mas eu sempre dou uma dica de você fazer aportes fracionados. Por quê? Ela continua subindo. A taxa não parou de subir. E o que significa isso? A tendência de alta continua. Ela não foi invertida, mas vai chegar uma hora que certamente ela vai inverter. O que eu quero dizer para você? Grave bem esse recado. Não pense que você é a pessoa que descobriu o mundo, que encontrou a taxa melhor desse mundo. Por isso, vá com calma. Não gaste todo o seu dinheiro de uma única vez. Até porque a recessão mundial está batendo a porta. E eu quero sempre te deixar atento a esse respeito. Por isso, eu quero te fazer um convite. Entre aqui no Clube de Membros e entenda como se proteger dessa recessão que está chegando. Eu desejo sempre que você esteja preparado, que você tenha sempre esses alertas para que quando a crise chegar, você não seja pego de surpresa. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito tempo com as suas famílias e que tenham entendido, IPCA 2035 é um título excelente para você comprar e levar até o vencimento. Um abraço e até o próximo vídeo.